Então nós vemos a criança nascer praticamente sorrindo. Vilma na internet segurando o dedo do médico. E também algumas psicopatologias que agora não são mais patológicas, são uma certa maneira de ser e de expressar-se. O autismo. Nunca tivemos tanta criança autista quanto hoje. E nunca tivemos diagnose tão fácil para poder demonstrar que muitas crianças tidas como hebefrênicas, a loucura dos jovens, a esquizofrenia dos jovens, são apenas autistas. Lidando com autismo, nesses últimos 5 meses, tenho aprendido com um médico autista equatoriano, o Dr. Juan Danilo Rodrigues, as características típicas. E a definição que deu Joana de Ângeles é uma certa maneira diferente de expressar-se. O autista é muito inteligente, portador de uma grande memória, não olha diretamente aos olhos de ninguém, está sempre de vista baixa. E tem as radiações do autismo em vários graus. Desde o autista agressivo que se bate na parede, ao imobilizado, até aqueles que têm sintomas de autismo. E um dos sintomas básicos é que o autismo não tem emoção. Não ama, não odeia, não tem ciúme, não tem mágoa. É algo neutro emocionalmente. E quando o Dr. Juan me falava dessas características, eu me lembro de um prêmio Nobel de Física, que se transformou em película cinematográfica, autista. E de extraordinários autistas, hoje, no mundo, artistas, cientistas, chefes de empresa, que, não obstante o autismo, o alto nível intelectual, intelecto moral, porque não tem tendências sexuais perturbadoras. Quando isto ocorre, já é uma outra patologia. No autismo clássico, há uma certa ingenuidade, porque não sentindo emoções, não sente de imediato os prazeres orgásticos. E isso eu fui perguntar aos espíritos. O de que se trata? Porque crianças especiais, com várias síndromes, com retardamento da fala, com esta mobilidade quase insuportável, hiperativas, e eles me explicaram que são esses espíritos de outra dimensão, cujo perispírito é diferente do nosso, reencarnando-se na Terra e produzindo em nosso sistema nervoso simpático problemas, entre aspas, de natureza autista ou certas paralisias cerebrais, para poderem aumentar o número de neurônios, abrindo espaço para, na 3ª ou 4ª geração, nós termos o biótipo das gerações futuras, que caracteristicamente será mais alto, biotipicamente, mais jovial, sem essas emoções de baixo nível, porque estaremos no mundo de regeneração. Estaremos com o sistema imunológico muito bem trabalhado, porque o autista tem algo de imunologia que não lhe permite determinadas doenças infanto-juvenis
e certas infecções na idade adulta. Há um processo imunológico genético e, naturalmente, algumas mudanças de letras genéticas, produzindo, desde a infância, estados epileptiformes, convulsões prolongadas, como se estivéssemos naquele laboratório do primatas homini para o Homo sapiens, que é o elo perdido que Charles Darwin não encontrou. Porque enquanto a evolução antropológica foi passo a passo, demorando milhões, centenas de milhões de anos, de repente, no mundo espiritual, como afirma Emmanuel no A Caminho da Luz, houve este salto quântico. O queixo se retraiu, a testa, o crânio se prolongou e o biótipo macacoide cedeu lugar aos hominídeos, principalmente da chamada raça de Grimaldi. As raças de Grimaldi. De 3 raças se derivariam os chamados Homo sapiens. Agora, Homo sapiens sapiens. E eu já me atrevo a propor Homos virtualis, porque estamos mais no WhatsApp do que em qualquer coisa. Talvez o autismo, para alguns, seja um grande quebra-cabeça. Não só para vocês, mas também para nós. Alguma coisa eu vou falar a vocês aí que é extremamente recente, que na semana passada nós passamos quarta, quinta, sexta e sábado no Congresso Internacional de Autismo, da FLAPIA. A FLAPIA é a Federação Latino-Americana de Neuropediatria e Psiquiatria, da ABNEP e da Academia Ibero-Americana de Neurologia Infantil. Mas, independente de como a gente vá falar, a gente também deve conceituar um pouco o que é o autismo. Então, o termo autismo, um breve tour sobre a consciência humana desse grupo, Villamailloux, ele diz que o termo autismo vem do grego autos, que significa em si mesmo. E a denominação é oportuna, pois o principal traço do transtorno autista é a aparente falta de interesse pelas outras pessoas e o mundo ao seu derredor. Já o Jerusalinski, que inclusive lançou um livro durante o congresso lá, mas ele não estava presente, mandou alguns dos seus discípulos, ele diz que, eu acho que esse aqui abre um viés muito grande, foi por isso que eu coloquei esse slide para a gente. Veja bem, acreditar que a presença das causas orgânicas exclui as psíquicas, eu considero essas psíquicas o viés do fenômeno não só inconsciente do bebê, não só inconsciente do bebê como um ser reencarnante, mas também do bebê como uma alma, ou seja, um espírito encarnado, e que tem, na transitoriedade da pluriexistência reencarnatorial sequencial dessa vida, não esquecer os seus pródromos pretéritos, aonde ele feriu a lei de Deus. A quem ele feriu? Porque a gente vai ver no trabalho que vou apresentar a vocês, que são comunicações espontâneas de crianças autistas encarnadas, o que são esses espíritos, naquilo que Chico já falava. Portanto, esse aspecto psíquico vai nos impedir a compreensão de que elas podem estar entrelaçadas, ou seja, o psiquismo da criança não se perde com o tempo, é isso que o Jerusalém quer deixar, e para nós espíritas convictos sabemos que na verdade não é. Talvez a visão mais simplista do autismo seja o que o Bruce, hoje o Bruce está em Londres, ele é um inglês, ele dirige no Royal College de Londres, e ele foi um dos criadores do chamado cérebro social, e ele com a Uta Frith, que ela está no Royal College de Londres, e ele está em Oxford, se eu não me engano, e eles criaram essa ideia de cérebro social. E ele diz assim, que desde a infância somos capazes de perceber as emoções alheias, e até mesmo de experimentá-las.
Autistas, porém, não dispõem desse recurso, não permite interagir e criar vínculos afetivos. Ou seja, autismo como um fenômeno de contato e perda afetiva. Na verdade, quando ele diz isso, ele coloca o autismo como uma doença congênita. E hoje, uma das linhas de pesquisa é exatamente os genes que estão envolvidos. Onde vocês viram falar um pouco de genética e doenças, o autismo é uma doença que tem um forte componente genético, mas não só e apenas componente genético. Existem 20 genes que estão envolvidos, nós não vamos citar, porque é aquilo que eu disse que não falaríamos muito em ciência, mas os genes mais envolvidos é o MSCP2, que ontem eu citei para a síndrome de Rett, as neurogilinas 1, 2, 3 e o grupo SHANK, que está envolvido muito mais com a síndrome de Asperger. Portanto, que interseção tem ciência com religião? Eu trago para vocês um caso raríssimo que nós estamos acompanhando, são trigêmeas, tá certo? O nome dos pais, não vamos perder tempo. Agora, olha o que aconteceu na gestação. Gravidez indesejada, aborto psíquico, não precisa você abortar fisicamente, não. Você pode abortar psiquicamente. E esse é pior, na geração do bem-estar fetal. E relatada pela genitora, tendo solicitado que Deus expulsasse do seu ventre as crianças por um aborto espontâneo, já que não teve coragem de fazê-lo com o uso de drogas. Então, as crianças, aqui está a classificação das crianças, MA-MAP, vamos nos até isso aqui. Desenvolvimento neuropsicomotor. Não sentou, não engateou, iniciou bipedestação, quer dizer, andar, aos 13 meses de idade, não desenvolveu linguagem até os 30 meses, quando iniciou o fenômeno de ecolalia, ou seja, repetir, e linguagem ininteligível, ou seja, elas falam e ninguém entende. Observação. 33 semanas de gestação, 7 dias em uma unidade de cuidados intensivos e 14 dias na mãe canguru, alta com as demais irmãs, para a residência no 15º dia de vida com mãe canguru. A segunda criança, certo? Desenvolvimento, não sentou, não engateou, iniciou bipedestação aos 13 meses, não desenvolveu linguagem, até os 30 meses, quando iniciou o fenômeno de ecolalia. 33 semanas de gestação, 7 dias em unidade de tratamento intensivo pediátrico, 14 dias em unidade de cuidados intermediários, 14 dias de mãe canguru, seguida de alta para domicílio. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a terceira, não sentou, não engateou, iniciou bipedestação aos 13 meses, não desenvolveu a linguagem, até os 30 meses, quando iniciou o fenômeno de ecolalia. 33 semanas de gestação, 14 dias de mãe canguru, alta para domicílio. MCMAP, de 50, a idade dela quando foi vista estava com 52 meses, é a melhorzinha. Agora é o trabalho a qual eu lhe disse, comunicações mediúnicas de crianças autistas. A metodologia, o que foi? Nós pegamos do nosso arquivo próprio do consultório, 10 crianças, de idades variadas, de municípios variados, tem vários do estado do Ceará, mas tem da Paraíba, tem paciente do Juazeiro, aqui a idade em meses e anos, e aqui o sexo, e o que foi que fizemos? Reuni o grupo mediúnico da Casa Espírita Nosso Lar, são médios com experiência, onde nós temos 2 médios videntes, sendo um médio extremamente vidente e o outro um esclarecedor que tem vidência, e colocamos o nome dessas crianças sobre a mesa mediúnica, fizemos uma prece e não evocamos, deixamos vir de forma espontânea. O que aconteceu no primeiro dia em que nós fizemos? Olha o primeiro comunicante. Ele se intitulou como Marcelo, 12 anos, uma sessão mediúnica do dia 27 de 2 de 2015. Ele informou que estava encarnado, dormindo em desdobrado. Ele possuía consciência da sua enfermidade e limitação, informou ser decorrência de não saber perdoar pelos erros graves que cometeu, e afirma que veio nessa existência
com um sentimento de culpa muito grande que precisa se proteger do mundo em sua bolha. E continuando, ele diz, dentro da bolha, ele está livre da exposição com o mundo, de contato com as pessoas, isento de interagir e errar de novo. Afirma que é estranho ter coração e não sentir emoções, ter mente e não raciocinar direito, e viver e não poder interagir com o outro. Afirma que é estranho que os pais sofrem muito por ele, e que seria bom se eles pudessem entender que sua condição atual é somente uma etapa para a sua recuperação. Segundo o comunicante, sessão mediúnica, informou que foi em uma vida anterior um grande empresário do ramo da madeira, que desmatou florestas e que derrubou mais de 1000 árvores. Ainda na vida anterior, conscientizou-se do crime ambiental, arrependeu-se dos atos criminosos, vindo a ensandecer. Voltou, reencarnou, mentalmente comprometido, preso dentro de uma linda floresta que o acolhia e o protegia. Dentro dessa floresta não havia pessoas, dinheiro e dificuldades, somente sossego. Fora da floresta havia toda sorte de adversidades, inclusive seres pequenos de natureza que o perseguiam. Esses seres pequenos, nós fizemos o questionamento esclarecedor e depois a mentoria da casa diz que são seres elementais, duendes, são seres que ele considera de fadinhas, e uma série de entidades que perseguem ele, porque essas entidades, como nos diz Carlos Bacelli na obra que ele escreve do Dr. Inácio Ferreira, que não me vem o nome, mas, se não me engano, é reencarnação no mundo espiritual, e fala sobre que esses seres são neutros, mas que eles defendem as florestas, e se você atinge as florestas, ele vai em busca de você. Então ele pede perdão, aos pais por ser assim, mas sabe que tudo no final dá certo, ou seja, que ele vai reencarnar. O terceiro comunicante, 28 de 3 de 2015, a comunicação, veja a complexidade. A simples aproximação do doutrinador representava ameaça ao espírito comunicante. Temia que algo pudesse investir contra a estrutura metálica que o protegia. Era uma estrutura de forma oval, de ferro e de difícil rompimento. Através da prece e intervenção do doutrinador, a estrutura se desfez e o espírito começa a narrar fatos referentes à sua vida. Fala sobre o que o motivou que ficasse enclausurado. Conta que um enorme sentimento de culpa o envolve por um grave erro cometido em encarnação pretérita, e em face do qual não se perdoava. Mostra-se orgulhoso de si mesmo, como um guerreiro bastante respeitado e pronto para o combate. E o quarto comunicante e último, o médio comunicante sentia-se como algemado e com a nítida sensação de estar disforme. O espírito comunicante produzia sons ininteligíveis, gemidos como se fosse mudo, apesar de demonstrar que não era no decorrer da comunicação. Com o auxílio do esclarecedor, o espírito comunicante começa a relatar como estava se sentindo, dizendo que estava enclausurado e com bastante medo. Conta que sua mente sempre via a imagem de um espírito malévolo que eu procurava mantê-lo em seu domínio através da mente. Continuando, conta também que além do medo existia uma terrível culpa que o acometia. Culpa esta devido à existência pretérita, ter abandonado a esposa e os filhos para seguir a carreira de médico. Cuidado aí os profissionais de saúde. E ser bem-sucedido, o qual conseguiu, deixando para trás a família sofrendo privações e revoltas. O esclarecedor entra em prece, solicitando auxílio de Jesus e a espiritualidade superior, a fim de que pudesse ajudar o espírito comunicante. Eis que então surge a figura de duas das vítimas do passado, a esposa e um dos filhos. Ambos teriam perdoado o espírito comunicante e teriam vindo para prestar-lhe auxílio. Que beleza! O perdão, como a quebra dos grilhões, como nos diz Filomeno de Miranda. Fica esclarecido também que o espírito que tentava dominá-lo mentalmente era outro filho. Mas olha o que acontece. O perdão da esposa e de um dos filhos é que promoveu ao espírito comunicante a sua recuperação perispiritual e o auto-perdão. Ressalta-se que o socorro do espírito comunicante deu-se devido
a uma ação caridosa que ele tinha feito ao atender uma criança paupérrima gratuitamente. Só um dia de bônus. Só um dia de bônus que ele fez. E que a genitora dessa criança, desde então, passou a orar em agradecimento ao atendimento gratuito, sendo esse o seu atenuante para que saísse do sofrimento, o qual estava sendo submetido à oportunidade espiritual. É a caridade ou não a forma de nos salvarmos? É a caridade ou não a mãe de todas as virtudes? Portanto, o que é que a doutrina tem a nos dizer sobre isso? Quem é a criança? Bem, criança é um espírito encarnado. O que é que nos diz Sueli Caldas Schubert nessa obra? Que um recém-nascido, quando dá o seu primeiro choro, significa que é um espírito e que se revestiu de um corpo físico, trazendo consigo uma história já escrita, repleta de erros e de acertos. E qual o objetivo da encarnação? A lei de Deus lhe impõe a encarnação como objetivo de fazê-lo chegar à perfeição, e a encarnação tem também outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Não estamos aqui para o carnaval, para o São João em Campina Grande, ou apenas comer o peru ou a galinha do Natal. Nós temos uma contribuição, como diz Joana de Ângelo, e como nos diz Pedro de Camargo Vinícius em torno do Mestre, nós somos co-herdeiros, filhos do Altíssimo. Não somos o dono, mas queremos ser dono do mundo.